minutos, né? Que nós batizamos carinhosamente uma hora da resenha, onde você pode comentar e ter os testemunhos também aqui. Pastor Ricardo Abreu, a sala está com o Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Bom Graça e dia. paz. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, povo. Obrigado pelo convite. Bom dia, Fernando. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os senhores. Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa manhã. Queria me apresentar a vocês. Todos os dias eu estou aqui também na sala, só olhando. Ontem a gente teve um pouquinho da resenha, né? E eu fui revelado, né? Glória a Deus. Mas eu sou o pastor Ricardo. Eu sou o pastor Ricardo Abreu. Sou pastor da Ministério Apostólico Efraim, Benfica. Sou esposo da pastora Márcia, a mulher mais linda e incrível do mundo. Pai do Ricardo II e pai da Ariela Agnes. E sou um dos pastores de Efraim, do apóstolo Rusto, em que também aqui deixo, sei que fica gravado, fica aqui registrado meu abraço ao meu apóstolo, que amo muito a vida dele. Pastor Douglas também, Xaramanaias, que por muito tempo cuidou de mim. E Deus me soprou aqui para o João 23, para fazer a continuação da missão, né? Expandindo o reino de Deus. E louvo a Deus por esse momento, estar aqui junto com os meus irmãos, trazendo uma palavra, né? Uma missão importante para mim e de muita honra, trazer uma palavra para homens. Todos os dias, como eu falei, estou aqui junto com vocês, mais ouço do que falo, e sei o quanto é importante, porque escuto as resenhas depois, fico até na hora da resenha até um pouco bem longo tempo, e sei da importância que é esse momento para muitos homens aqui. A palavra se faz sentido, essa é a palavra muito que o Vence usa, né? Faz sentido para você, e faz muito sentido para muitos homens aqui, né? E eu acredito que Deus tem uma palavra muito poderosa para nos entregar nessa manhã. Quando o povo me fez o convite, eu já estava ruminando essa palavra para ministrar hoje no culto. Eu só fiz ao que é por esse tempo de 365 dias aqui que Deus direcionou o Juvencio aí. Parabéns, Juvencio, pela missão que o Senhor te confiou de estar aqui na frente, levantando essa bandeira aqui de uma disciplina espiritual para homens que precisam ter essa disciplina espiritual, porque o homem não está preparado para isso, né? A carne não está preparada para isso, mas a gente disciplina ela, porque nós alimentamos o nosso espírito. Mas queria compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 18 em diante, quando Jesus ele encontra com alguns homens comuns, vivendo uma vida ordinária, e Jesus transforma a vida desses homens que era ordinária em viver algo extraordinário na vida deles. Você pode abrir a sua Bíblia aí, acompanha aí comigo, tá? Versículo 18 do capítulo 4 de Mateus diz: caminhando junto ao mar. 18. Capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha essa palavra, tá? Eles deixaram imediatamente. Versículo 21, um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. E eles, no mesmo instante, deixaram o barco, seu pai, e seguiram Jesus. Amém? Queria orar com vocês para a gente iniciar esse tempo de ministração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença. Meu Deus, que o Senhor possa, nessa manhã, assim como o Senhor tem feito, meu Deus, nesses dias, se revelado ao coração de homens, Senhor, aqui nesse lugar, homens que se posicionam,
homens que entendem, meu Deus, a sua necessidade da tua presença. E hoje, meu Deus, não seja diferente, que você possa visitar, meu Deus, cada homem aqui conectado junto conosco, que a tua palavra se revele ao coração dele, Senhor. Que ela possa, meu Deus, dividir, Senhor, meu Deus, alma e espírito, Senhor. Que você possa nos apresentar, meu Deus, o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim eu te louvo, te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Se você concorda, hoje Deus diga amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém? Então, a gente vê aqui no Evangelho de Amém. Mateus, claro, Jesus cumprindo uma profecia. Se a gente for olhar o Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 4, a gente vai ver Jesus vencendo a tentação no deserto, e a gente vai ver Jesus revelando o propósito dele de estar naquele momento na Galileia. No versículo 12 diz que, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, região de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio dos profetas: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Amém? Então, Jesus começa o seu ministério nesse lugar, não com discursos longos, mas com um convite simples e poderoso. Ele disse: venham comigo e eu lhes farei pescadores de homens. E no versículo depois, a Bíblia diz que eles aceitaram o convite e deixaram imediatamente as suas redes. Esse convite ele foi feito para homens comuns, pescadores simples, homens de uma vida previsível, né? Mas quando Jesus chega na vida de um homem, ele transforma a vida ordinária do homem. Todos os encontros com Jesus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito de transformar, ressignificar e dar um novo sentido para a vida desses homens. Esses homens eram homens comuns, que estavam com as suas rotinas, né, a sua vida, já tendo uma direção para o futuro dela, né? E quando Jesus ele entra na vida desses homens e faz esse convite, ele pega esses homens simples e transforma nesses homens, coloca dentro do coração deles uma missão tão poderosa, que é pescar homens. Eu acho muito tremendo o movimento Legendários e esse projeto aqui do Homem 365 e o avivamento que está acontecendo agora na vida dos homens no Brasil e no mundo através do Legendários. Por quê? Porque foi através de um encontro com Deus, um encontro com Jesus. O Legendários 01. Muitos dos homens que estão aqui subiram a montanha e tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, e ele trouxe um novo sentido para a vida desses homens, né? Transformou a vida desses homens e trouxe para eles um propósito, transformou aquela vida ordinária em uma vida extraordinária e muito mais do que isso. Jesus apresentou para nós uma missão de quê? A palavra que Jesus falou aqui para eles foi: vocês serão pescadores de homens. E eu quero te falar nessa manhã de Deus, nessa introdução, que eu e você temos uma missão. Nós iremos dar sentido à vida de muitos homens, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós carregamos. Nós carregamos a presença de Jesus. Nós fomos chamados por Jesus para pescar homens em nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Quem pode ligar o microfone e dizer: eu recebo, meu irmão? Eu recebo. Recebo, amém. Eu recebo. Amém. Então, quando o Luiz ele tem a sua vida mudada e ela nunca mais é a mesma. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que aqui foi um convite aonde nasceu a luz. Aqui Jesus ele foi a luz, como a profecia diz que a luz, o povo que vivia em trevas, eles iriam ver uma grande luz, né?
Aqueles homens, eles tiveram um encontro exatamente com isso. Mateus, ele faz questão de destacar que Jesus aparece na Galiléia, terra considerada desprezada, cumprindo a profecia. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Deus não chama apenas estar no centro, mas Deus também chama pessoas que estão à margem, onde a luz chega, os destinos são ressignificados. Falando nisso, quando fiz essa anotação que coloquei, que Deus não chama apenas aqueles que estão no centro, mas aqueles que estão nas margens, né? E a gente costuma falar que existem pessoas que estão à margem da sociedade. Falando um pouco da minha história, eu vi um dia o Príncipe corrigindo um irmão que ele estava falando nós, e deixa eu fazer uma correção, meu irmão. Quando você for falar, você fala eu, isso, eu, aquilo. Então, assim, quando a gente vai falar alguma coisa, você tem que falar daquilo que você viveu, daquilo que você foi transformado, daquilo que Deus fez na sua vida. Há 18 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus muito poderoso. Eu estava aqui na minha casa, na calçada da minha casa, e um rapaz chegou, que há muitos anos eu não via. E o nome desse rapaz, ele foi muito interessante, porque ele carregava um nome muito poderoso, que depois que eu me converti, fiz as conexões, fez tanto sentido para mim. O nome dele era Emanuel. Era Emanuel. E vocês não me conhecem, não conhecem a minha história, né? Mas vou contar um pouco para vocês aqui, bem rápido. É uma grande história, né? Eu, por muitos anos, eu fui um usuário de drogas, né? E fui, por um tempo, um morador de rua, né? E nesse dia que eu estou falando para vocês desse encontro com o Emanuel, por isso que fez sentido para mim depois, eu tinha acabado de fumar muito crack em casa. E fui para a calçada para ficar lá um momento. E esse rapaz, ele vinha fazer uma caminhada na avenida aqui onde eu moro, aqui em João de Três. E ele andou 3 quarteirões, atravessou a rua e foi falar para mim sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: meu irmão, vim aqui só para falar para você. Jesus tem um propósito na sua vida. Quantos de nós não ouvimos isso há muito tempo? Né? Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. E muitas das vezes a gente desprezou essa palavra de uma pessoa simples, às vezes, né? Alguém que chegou para a gente num terminal de ônibus, não sei se vocês pegaram muito ônibus, mas assim, que os irmãos falavam no ônibus: olha, Deus tem um propósito na sua vida. Nas praças ali, principalmente no centro, lá os irmãozinhos lá gritando, lá pregando o evangelho, os irmãos entregando um folhetinho evangelístico e dizendo: olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. E o grande problema, o grande problema foi não ter acreditado nisso da primeira vez que eu ouvi. Esse foi o nosso maior erro, não acreditar que Deus tinha um propósito na nossa vida. Jesus encontrando esses homens e fazendo um convite que mudou as suas vidas, mudou as suas casas, mudou as suas famílias, porque eles não hesitaram em obedecer o convite de Jesus. Eles simplesmente, quando eu falei para vocês que ia fazer sentido para nós, que quando Jesus fez esse convite para eles, eles deixaram imediatamente. Eles não hesitaram em deixar aquilo que eles estavam fazendo. Eles abriram mão da sua vida, que já tinha uma rota, né? Já tinha um planejamento de vida. Como nós, antes de encontrarmos com Jesus, tínhamos a nossa vida, tínhamos a nossa rotina, tínhamos tudo programado, tudo alinhado, acreditávamos em coisas. E Jesus, quando ele entrou na nossa vida, ele trouxe um novo sentido para a nossa vida. Ele fez com que a gente pudesse enxergar aquilo que ele tinha para a nossa vida. E a gente não conseguia antes ver. Por quê? Porque nós estávamos exatamente quando Jesus encontrou nessa profecia, quando se cumpriu. Estavam homens caminhando em trevas, né? Aquele lugar onde havia trevas viu uma grande luz. E nessa manhã, meus irmãos, que essa luz ela se revele para mim, para você, não só há anos atrás,
quando você teve um encontro com Jesus, mas que todos os dias essa luz ela seja clara diante de você. Você jamais queira fazer o caminho de retorno. Eles costumam falar que a gente, quando erra, a gente volta para o final da fila. Que você não queira ir para o final da fila, isso pode acontecer, mas que você não deseje isso, tá? Não deseje voltar para o final da fila, que você deseje caminhar debaixo dessa luz tão poderosa, que é a luz de Jesus. Amém? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é imediata. Por quê? Porque eles imediatamente deixaram as suas prioridades e eles não tiveram ausência de medo desse convite. Por quê? Quando Jesus ele nos faz um convite para caminhar com ele e abrir mão da nossa vida, ele traz um novo sentido para a nossa vida. E quando falamos de Jesus como a luz, é muito tremendo, porque quando Jesus ele entra na nossa vida como uma luz, ele começa a jogar a luz dentro da vida do homem. E a luz, você sabe, que ela tem o poder de trazer clareza, né, aonde havia escuridão. A luz ela chega exatamente por esse motivo, porque havia escuridão. Né? E quando Jesus encontra um homem, ele joga a luz na vida desse homem, ele revela quem é o homem, ele revela quem é o homem desse homem. E aí ele começa a mostrar para esse homem que esse homem precisa de grandes mudanças. Ele começa a revelar caráter, começa a revelar pecados, ele começa a revelar para o homem que ele precisa mudar muitas coisas na sua vida. E essa é a grande dificuldade para muitos homens, principalmente quando nós vamos evangelizar homens. Eles não estão preparados. Essa é a palavra que a gente mais escuta. Né? Eu não estou preparado ainda. Eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou preparado. Pois é o grande medo dos homens é abrir mão, é fazer como esses homens que tiveram um encontro com Jesus e imediatamente deixar tudo para trás e viver agora uma nova caminhada, um novo e vivo caminho. Porque é exatamente isso que Jesus faz. Seguir Jesus para um homem sempre custará algo, mas nunca custará mais do que ficar onde você está. Guarda isso no teu coração, meu Deus. Seguir Jesus, ele sempre custará algo para nós, mas nunca custará mais do que ficar onde você está hoje. A gente precisa entender isso. Eu, você, homem de Deus, nós precisamos entender isso, que esse convite de Jesus, ele vai custar algo na nossa vida. E Mateus, o Evangelho de Mateus, mais para frente, no capítulo 8, versículo 34, 35, Jesus ele fala no seu Evangelho que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, por causa do Evangelho, esse a salvará. O homem de Deus esteja disposto a perder para ganhar. Esteja disposto a perder para ganhar. Esteja disposto a abrir mão da sua vida. Esteja disposto a abrir mão do seu passado. Esteja disposto a abrir mão de conversas erradas e ilícitas. Esteja disposto a abrir mão a mesas que não te cabem mais. Esteja disposto a ressignificar a sua caminhada. Esteja disposto a todos os dias. A gente vai olhar um pouco para trás no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Esteja disposto a se arrepender todos os dias. Esteja disposto a perder, porque o problema do homem é exatamente esse, ele não foi criado para perder. Nós não estamos dispostos a perder. Nós não estamos preparados para perder. A prova disso é os homens que gostam muito de futebol. Quando o time perde, ele fica inconformado. Deus pode, como pode algo, você tem dificuldade às vezes de entregar, porque dentro do homem ele tem essa dificuldade de abrir mão. E o convite de Jesus para ser discípulo dele é claro. Ele diz: se alguém quer vir após mim, tem que perder. Tem que perder. Perder e ganhar na sua caminhada
a cruz. Por muito tempo, irmãos, eu entendi aqui na minha casa que a cruz era um problema. Eu ouvia muito da minha mãe com meu pai, ela falando: olha, seu pai é a cruz que eu carrego. E quando eu me converti e eu comecei a ler a Bíblia, eu disse para mim, ela disse por quê? Eu disse, mãe, porque a cruz, ela não tem nada a ver com o problema. A cruz tem a ver com solução. A cruz é a solução para a vida do homem. A cruz é a solução para a vida daquele que está perdido. A cruz não é peso. A cruz é ganho. Você ganha quando chega na cruz, porque na cruz você entrega. Na cruz você se despoja do velho homem. Na cruz você entrega os seus problemas. Na cruz você entrega os seus pecados. Na cruz você entrega o seu fardo, pois ela dá sentido novo para a vida do homem. E eu quero te dizer nessa manhã, homem de Deus, que Deus, ele tem para mim e para você um novo e vivo caminho. Nós iremos ganhar se nós estivermos dispostos a perder. Perder não é algo ruim para a nossa vida. Perder é muito bom. Voltando ao meu breve testemunho, quando esse irmão Emanuel me fez esse convite, veio muitas coisas na minha cabeça. Disse, irmão, eu vou ter que perder tudo. Eu vou ter que perder tudo. Eu vou perder amizades, eu vou perder lugares, eu vou perder. E passei muito tempo para entender e digerir isso, né? Passei algum tempo ainda. Ele me levou à igreja. Aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Passei por muito tempo ainda sendo o velho homem, segurando as redes. Até que um dia eu recebi um convite para ir para um retiro chamado Encontro com Deus. E nesse retiro, Deus mudou a minha vida. Eu saí de uma carga de anos de vícios, né? E de práticas. Depois desses 3 dias, a minha vida tomou um novo sentido. E já fazem, irmãos, 18 anos. Há 18 anos eu sirvo a Jesus. E nunca mais, depois desses 3 dias, não foi 1 ano numa casa de recuperação, não foi 3 anos, não. Foram 3 dias que foram poderosos, que trouxe para mim um novo sentido, aonde eu estava disposto a perder para ganhar. Então, meu irmão, você esteja disposto a perder para ganhar. Para a gente encerrar, último ponto, esse convite, ele ressignifica. Eles eram pescadores de peixes, tinham o maior e ser pescador não apenas muda o caminho, mas ele transforma ele em uma missão. Jesus, ele nos entrega nessa manhã, homens de Deus, e você já tem clareza nisso, ou você que ainda não tem clareza nisso. Jesus está te chamando para uma grande e poderosa missão. Dá sentido à vida de outros homens. Como, pastor? Através do teu testemunho, através da tua vida. Muitas das vezes, homens de Deus, nós somos a Bíblia que o mundo não consegue ler, porque eles não têm tempo para ler, mas eles leem a nossa vida. Ou você pensa que lá no seu trabalho, na sua família, as pessoas não estão olhando para você quando você diz assim, ó, agora a minha vida é de Jesus. As pessoas começam a nos observar. Você imagina Pedro chegando em casa e dizendo assim, mulher, agora eu vou caminhar com Jesus. E assim como a minha esposa, né? Ela, quando eu disse que tinha ido para a igreja, fui para o encontro, voltei, ela ficou com o pé atrás, né? Porque foram anos de problemas, né? Até ela conseguir ver em mim uma mudança significativa. E ela diz assim, eu também quero isso para minha vida. O meu filho dizer isso também. A minha família toda diz assim, eu quero isso para minha vida. Por quê? Porque mudou a vida dele. Então a tua missão hoje, homem de Deus, é exatamente essa. É dar sentido à vida para outros homens. Aqui nós aprendemos exatamente isso, que quando Deus muda o caminho, ele nos entrega uma missão. Deus não mudou a tua vida só por mudar. Deus mudou a tua vida para você ser sal e luz nesse mundo, meu irmão. Você é sal e luz nesse mundo. Você pode dizer amém, dizer eu recebo, meu irmão. Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para ficar sentado numa cadeira de Amém, igreja. eu recebo. Deus Amém. mudou o teu
que fez largar as redes para você pegar uma rede espiritual e jogar no teu trabalho, jogar lá na tua faculdade, jogar lá na tua família. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Então, quem atende ao chamado, deixa de viver só para si e passa a viver para o reino. Quando você entende a sua chamada, você para de viver só para você e você passa a viver o propósito do reino para a tua vida. E para a gente encerrar de verdade, o mesmo Jesus que chamou a Pedro, chamou a André, chamou a Tiago, chamou a João, ele continua chamando homens comuns para uma geração de homens. E isso não é apenas um convite para seguir a ele, é um convite para uma nova identidade, um novo destino. E a minha pergunta para vocês, homens de Deus, para ficar a reflexão. A pergunta não é se Jesus te chama, mas a pergunta é: você está disposto a largar as suas redes? Você está disposto, homem de Deus, a deixar tudo para trás e seguir Jesus? Você está disposto a abandonar a sua vida de pecado e deixar tudo para trás e seguir Jesus? Você está disposto a caminhar debaixo da direção de Deus? Você está disposto a abandonar a sua vida passada, disposto a soltar essa rede que te prende todos os dias? Você está disposto? Se você está disposto, eu queria fazer essa oração com você nessa manhã. Se você diz sim para a missão de Jesus, se você diz sim, Senhor, eu quero deixar tudo e te seguir. Interessante que mais lá na frente, Pedro, ele consegue ver essa palavra que Jesus cumprindo na vida dele. Jesus disse: eu vou fazer você pescador de homens. Pedro passou por um grande processo na sua vida. No livro de Atos, depois do derramado do Espírito Santo, ele vê essa palavra se cumprir. Pedro levanta sua voz, cheio do Espírito Santo, de alma se compra. Ele lembrou, caiu a ficha. Aquela palavra que Jesus falou para mim na beira da praia, sobre as redes, e sobre as redes novas que ele me dá, se cumpriu hoje. Essa palavra vai se cumprir na tua vida, meu irmão. Deus vai te fazer um pescador de almas, em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos aí onde você está, meu irmão. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso na tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias aqui. Meu Deus, de ressignificar a nossa vida, de entender, meu Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, que nós todos os dias estejamos dispostos, disponíveis, Senhor, para largar as redes, a rede do passado, a rede do pecado, a rede, meu Deus, que é uma prisão de alma para homens, a rede, meu Deus, que traz para esse homem, meu Deus, uma cadeia, que não permite esse homem, meu Deus, a entender a sua missão e a sua vida. Que o Senhor possa, meu Deus, dar coragem. A tua palavra diz que o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é o Senhor, ele lança fora. Que agora o Senhor quebre o medo desse homem. Que, meu Deus, o Senhor agora faça com que esse homem tenha coragem. Coragem, meu Deus, de largar as redes do passado, e caminhar, meu Deus, para o grande propósito que o Senhor tem para a vida dele. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te louvo, te oro, te agradeço. Se você crê, homem de Deus, diga amém e diga eu recebo. Amém, eu recebo, pastor, que palavra abençoada. Amém, amém. Amém. E aí, Juventus, que bom você estar aqui, meu irmão. Fale aí, fecha aí a nossa... Pastor Douglas Soares. Tô vendo ali, ó. Pastorzão, lhe amo muito, viu, meu pastor? Olha aí, ó. Gratidão. Olha aí a dupla aí, ó. Eita, irmão. Glória a Deus. Graça e paz. Glória a Deus. Ai, meu Que Deus. honra aí, hein? Pastor Glória Ricardo, a Deus. que palavra. Eu tô aqui chorando, meu irmão. É Com a sua verdade. história, o que Deus fez com sua vida. O pastor Douglas aqui já tinha, antes do senhor começar, ele passou e ouviu e reconheceu pela sua voz. Ele reconheceu pela sua voz. Jesus ter um homem, o Emanuel, ter jogado uma rede e ter lhe alcançado, meu amigo, e tê-lo feito pescador de Amém. homens. A Amém. gente está aqui do Legendários, mas olhando para a sua vida, eu acho que eu não estou fazendo nada ainda, sabe? Temos muito a fazer ainda. Temos muito para entregar, temos muito para
tirar de dentro de nós, para que a gente traga mais homens para conhecer Jesus Cristo. O sentido real da vida de um homem. Não tem nada que possamos fazer, meu irmão, que nos complete mais do que a cruz revelada em nós, do que o sangue dele transformando nossas vidas. Gratidão pela palavra, pastor. Gratidão pela mensagem, né? E eu estava meditando aqui na matemática de Deus, quando o senhor destaca, né? Para ganhar, nós temos que perder. Para ganhar, nós temos que entregar. Para ganharmos a salvação, nós temos que dar a parte ruim que nós carregamos dentro de nós, para ficar com a parte boa. Gratidão pela mensagem, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Amém. Diz o pastor ordem, por favor. Oi, tá, vai pôr. Foi emocionante mesmo aqui, viu? Muito forte o testemunho aí do pastor Ricardo Abreu. E assim, foi uma benção, porque o Juventus estava aqui ontem, tinham, acho que eram 10 pessoas, eram 7 pessoas na sala, e o nosso irmão lá de Juazeiro, né, falando da luta dele, quando o pastor Ricardo Abreu veio dar uma palavra para ele, né? E depois a gente terminou a reunião, até comentei com o Fernando, né? Fernando, rapaz, tem que chamar esse pastor para dar uma palavra lá no nosso Homens 365, né? E quando assim que a pastora Fabiana, né, falou com a Suzana, dizendo que não estava conseguindo falar com o pastor Flávio, que ele estava aí tinha ido nessa missão. Eu vou ter que sair, me perdoa, tá? Tá, joia, meu irmão. Deus abençoe aí, viu? Estamos orando por vocês aí. A mais. Glória a Deus. E aí eu me lembrei logo do pastor Ricardo, né? Ele disse, Pai de Deus, vai ser ele. Aí na hora que ele falou, não, Paulo, dá certo, aí eu tirei aquele peso, né? Assim, graças a Deus que deu certo, pastor Ricardo. Já conversando com o Fernando, e o Fernando depois mandou uma mensagem para mim, e aí, Paulo, como é que é? Deu certo? Deu certo? Não, deu certo, viu? Pastor Ricardo Abreu vai pregar hoje. Foi bênção, pastor, viu? Tremendo. E essa palavra aí do Juvencio, né? Você lá com o seu pastor também. E tremendo, que tremendo, né? Assim, esse Homens 365 nos traz isso, né? Assim, todo dia eu sou renovado aqui, sabe? E eu me lembro que quando a minha esposa me disse que até a atmosfera aqui dentro de casa mudou, né? Às vezes vai para o final da fila, mas aí vem a ficha, né, para você retornar logo, sabe? E glória a Deus por esse momento, por esses homens. O Fernando já está aí, vai dar a palavrinha dele. Fala, Fernando. Liga o microfone. Maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Assim, eu destaquei aqui, assim, não repetir tudo, né? As anotações hoje foram pesadas também, né? Só assim, um ponto que eu achei interessante, o erro é achar que a gente não está preparado, sabe? E isso caminhou comigo durante muito tempo, sabe? Assim, eu não estou preparado, eu não estou preparado, eu não estou preparado. Irmão, é imediatamente. É imediatamente. Não tem negócio de ficar esperando para estar preparado, não. Assim, quando é que a gente vai estar preparado? Quando vai na glória. Quando vai na glória, a gente está 100%, né? Mas 100%, 100% a gente não vai estar aqui, não. A gente vai estar sempre no processo, está sempre no processo, sempre no processo. Então não pode ficar olhando para isso, não. É imediatamente, né? E eu anotei aqui para lembrar de falar assim, do meu sogro, sabe? Eu converso muito com meu sogro, ele já tem 82 anos, e ele diz, Fernando, não é para mim não. Deus não me quer não, Fernando. Eu sou muito ruim. Eu desejo a morte de tanta gente, cara. Eu não posso ver um marginal, eu não posso ouvir a história de um estuprador, eu não posso ouvir a história. É vontade que eu tenho de matar esse cara. Aí eu tô, mas isso é humano, seu velho. Não, Fernando, não. Se eu chegar lá, eu vou estragar o negócio. Não dá certo pra mim, não. E eu converso, mas o coração do homem é meio duro ainda, sabe? Ainda é resiliente, ainda é duro, mas enfim, né? E assim, seguir Jesus tem um custo, né? Mas esse custo nunca é maior do que ficar no mesmo canto. Meu irmão, é uma chave aí poderosa, sabe? Uma chave muito poderosa, achei muito interessante, sabe?
Tem um custo? Tem um custo, né? Mas ele nunca é maior do que ficar no mesmo campo. Porque ficar no mesmo campo, meu amigo, o custo é altíssimo, altíssimo, altíssimo. A gente tem que abrir mão, né? Tem que perder para ganhar, né? Outra coisa aqui que eu coloquei, porque o perder para ganhar, na verdade, é perder o velho homem, é perder os prazeres do mundo, né? É perder tudo que você vivia antes, é deixar para trás realmente. O pastor Ricardo aí trouxe aí de abrir mão de mesas, né? Ressignificar a sua caminhada, né? Se arrepender, né? Disposto a perder para ganhar. A primeira vez que eu ouvi aquela música é ele, Drops, né? Ele diz assim: por ele que estou perdendo a minha vida. Aí eu fiquei assim, eu digo, rapaz, perdendo não, ganhando. Por isso que eu estou ganhando. Mas aí depois, quando eu fui olhar direitinho, meditando mesmo no louvor, o louvor fala muito comigo, muito, muito, muito. Gente, ontem, Paulo, Daniel, pastor Ricardo, Geraldo, Luiz, Jonathan, Machado, ontem, quando terminou o Homens 365, eu comecei a arrumar aqui minha mesa e botar meus louvores aqui que eu gosto. E comecei a louvar e orar. Eu fui até 8h40 da manhã. Quando eu olhei para o relógio, 8h40. Eu disse, meu Deus do céu, 8h40. A esposa já deve ter acordado, já deve estar todo mundo aqui acordado já. E eu, quando eu entro, tem uma vibe aí que eu entro, que eu não sei o que é que acontece, que eu perco a noção do tempo, perco a noção do mundo, e é assim, tremendo, sabe? Aí eu digo assim, é por ele mesmo que eu estou perdendo minha vida, sabe? Mas perdendo nesse sentido que o pastor Ricardo colocou, no sentido do louvor, sabe? É o perder para ganhar, né? Tremendo, tremendo. Que palavra. Não foi à toa ontem o que aconteceu, viu, Jonathan? Você aí foi canal de bênção, Jonathan, que foi com você que começou esse movimento a trazer o pastor Ricardo. O Isso Jonathan é, foi o João Batista que revelou. isso, exatamente. Foi assim, tudo coopera, gente. Que maravilha, sabe? Glória a Deus pela vida do Jonathan, do pastor Ricardo, sabe? Paulinho, desse projeto Homens 365. Desculpa a solução, é porque realmente é impactante. Deus abençoe, gente. Domingo maravilhoso para a gente, né? E quem puder, os legendários, né? Temos já já um encontro, né? Abração, gente. Deus abençoe. Falando nisso, assim, né? Porque devia ser essa mensagem também, a questão do imediatismo, né? Quando Jesus chamava um apóstolo, imediatamente ele já disponia, estava disposto ali já a seguir Jesus, né? E eu me lembro assim, quando eu fui me convertendo, eu fui aos poucos, né? Ia caminhando, a gente se converte, mas aí é o início, né, da nossa caminhada. E realmente essa passagem aqui devia ser o imediatismo, né? Que os apóstolos tinham, né? Em seguir a Jesus, né? A questão da luz e das trevas, né? Jesus é luz da nossa vida, né? Ele clareia a nossa vida, né? Quando nós aceitamos ele, né? E é exatamente como o Fernando está falando aí, que a gente perde para poder ganhar. E é verdade, a gente perde algumas coisas do mundo, mas a gente ganha, assim, esse amor, né? Que eu vejo, assim, na minha família, né? Essa mudança que, apesar de toda a turbulência que eu tive com minha esposa, minhas filhas, assim, foram preservadas. Eu glorifico, assim, ao Senhor, né? Colocar a mão dele, assim, na minha família. Graças a Deus, né? E a nossa vida, né? Nossa vida é que é a Bíblia do mundo, né? Essa parte, assim, me tocou muito, né? A gente tem que dar o testemunho, onde você está. Às vezes você vai acaba se envolvendo numa brincadeira, uma coisa ali, você, né, tem que voltar a si, né? Que você é um homem de Deus, e você está ali para ser luz, né? Naquele ambiente, sabe? Exatamente isso. E foi muito bacana. Hoje, assim, eu fiquei muito emocionado, assim,
Tremenda a palavra de hoje, pastor Ricardo Abreu. Amém, meu irmão. Só um detalhe que vocês falaram, né? Quando a gente fala assim, eu não estou preparado, né? A gente sempre quer, a gente quer se preparar. A gente acha que a gente vai fazer, né? E esse momento de deixar tudo. É o momento onde você entende que já não é mais você, porque com certeza você tentou várias vezes fazer isso. E você não conseguiu. Por quê? Porque você diz assim, eu vou fazer. Eu não consigo. Ou eu preciso mudar. Você nunca diz assim, ó, eu vou permitir Jesus mudar a minha vida. Né? Eu vou permitir que ele faça. E aí quando a gente muda esse lugar de dizer eu e coloca Jesus para fazer, aí as coisas começam a acontecer. Não é rápido, né? É processual, porque a gente vem com a carga de mundo, né? De caminhada de uma vida passada. É um processo de desintoxicar, né? Os hábitos, a linguagem, os pensamentos, os olhos, né? Que precisam vigiar muito, É verdade. né? Então, está preparado por isso, porque ele nunca entende que já não é mais ele, mas agora é Cristo. Como Paulo diz, né? Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Quando a gente possa deixar ele fazer a obra na nossa vida por completo, a gente, de fato, a gente perde o protagonismo na história, porque, de fato, não é mais a gente. Se fosse a gente, a gente não tinha perdido tanto tempo, né? Eu perdi muitos anos da minha vida. Irmão, você não tem noção de quem era esse rapaz que está aqui falando com vocês. Morava na rua, irmãos. Eu morava na rua, dentro do lixo. Né? Quando eu falo, as pessoas dizem, rapaz, não tem nem perigo. Aí eu mostro uma foto, carrego comigo algumas fotos, para mostrar que, de fato, eu fui isso um dia, né? Porque, assim, a minha vida mudou muito, sabe, irmãos? E porque um dia eu dei essa permissão para Jesus, eu disse assim, Senhor, todos os dias, né, irmãos, eu tomava muito, não sei se vocês já ouviram falar de um psicotóxico que se chama artanha, que é mais conhecido como aranha. Né? Tomava todos os dias 10 todos os dias. Ele mexe com o sistema nervoso, né? Ele não deixa, assim, uma pessoa ficar, assim, normal. Eu estava começando a ficar cheio de tiques, né? Cheio de espasmos, né? Por quê? Porque eu já não conseguia mais controlar, porque foram muitos anos tomando muito, né? Tomando muito, todo dia. Fora as outras coisas, né? Eu fumava muito cigarro, fumava muito café, fumava muito crack, fumava muita maconha e tal, essas coisas que eu fazia. E isso mexeu muito comigo. E todo dia, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, porque eu sabia que era um excesso que eu fazia. Mesmo errado, eu tinha essa consciência que era um excesso. E todo dia, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu dizia assim, ó, hoje eu não vou fazer. Mas quando eu acordava, tudo mudava, eu continuava a fazer durante todo o dia, a mesma coisa que eu tinha feito ontem. Então, assim, eu sempre dizia assim, ó, eu não vou fazer. Mas quando eu fui para um encontro com Deus, eu passei daquele dia, daqueles 3 dias que foram mágicos na minha vida, sobrenaturais, a dizer assim, agora é o Senhor que faz. E passei a viver assim, deixando Jesus fazer e me preencher na minha vida. Né? Então, quando a gente fala isso, é mais nesse sentido, né? Eu não estou parado, de fato. Você nunca vai estar. É você que está tentando. Agora dá o controle para a mão de Deus aí, que ele vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Jonathan, a palavra está com você, meu irmão. Liga o microfone aí, Jonathan. Opa, meus irmãos, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bem, tá ok. Fico feliz aqui em ter sido canal aqui para o nosso irmão Ricardo, tá dando esse testemunho dele e tá ministrando essa palavra aí maravilhosa, né? Foi tremendo, né? Mais um dia daqueles que impacta e é como uma flecha, né? A palavra de Deus é sempre maravilhosa demais. Muito bom, né? Muito bom. E só complementando aí que o Ricardo falou aí, essa questão da gente ir se moldando aos poucos, né? Eu falo por mim, né? Eu fui, assim, um tipo de pessoas que eu não tive muito acompanhamento de pai. Na verdade, nem conheço meu pai direito, né? Eu vim conhecer agora, depois de 18 anos.
sempre fui criado com minha mãe, fui adotado, né, também. E muitas das coisas que eu aprendi foi na garra mesmo, sabe? E sempre buscando a Deus para Ele me orientar, né? Já andei em alguns caminhos errados também. Só que eu sentia a mão de Deus dizendo que ali não era o caminho para mim. E eu automaticamente eu deixava de frequentar certos lugares. Só que eu sabia que não era uma coisa qualquer. Era Deus dizendo mesmo, saia desse caminho que aí não é para você, né? A cada dia a gente procura se é aquela questão de vigiar e orar, porque nós somos pecadores, né? Mas a gente tem que procurar sempre se apegar com Deus mesmo, porque só Ele mesmo para mudar o nosso caráter mesmo, porque o mal ele não vai mudar o seu caráter por bem. Obviamente não. Ele vai lhe levar pro submundo aí, para as coisas ruins do mundo. Então a gente tem tudo que a gente precisa tem na Bíblia, tudo que a gente precisa, né? Esses livros aí de autoajuda, de finanças, essas coisas, e tudo aí, tudo tem na Bíblia, tudo, né? Então a gente conhecendo da palavra e a gente praticando mesmo, né? E a gente podendo transmitir essa palavra às outras pessoas, e assim como o irmão Ricardo falou aí, né, que a gente seja pescador de homens também, não só de peixes, né, que nem foi aquela cena ali, a gente consegue ver um pouco quando a gente assiste o The Chosen, né? Tem certas cenas ali que você fica assim, meu Deus, como pode uma perfeição dessa assim, né? É espetacular. Então a gente procura sempre estar todos os dias buscando a Deus, todos os dias. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo, né? E a gente sempre está procurando se moldar, né? Se policiar no que a gente está fazendo. Eu sei que a gente tem nossos erros, nossas falhas, como eu falei ontem aqui, tem vezes que a gente tá meio com a cabeça um pouco cansada, né? Principalmente eu que trabalho à noite também. Inclusive eu cheguei do plantão, nem queria a roupa ainda aqui. Cheguei do plantão aqui, eu já coloco logo, já venho de lá do caminho ouvindo a palavra já chega aqui, já coloco o fone, faz várias Glória a vezes aqui. E é como eu falei, desde quando eu conheci o movimento, né? Eu perdi assim 2 vezes no máximo mesmo, porque não deu para assistir mesmo, mas aqui foi bênção demais. Se eu soubesse que tinha esse movimento, eu já tinha participado desde o começo. E vamos aí nessa batalha aí, que já tem data prevista aí para o próximo Legendário, né? Que nosso irmão. E eu tava olhando essa madrugada, nossa, eu passei a madrugada vendo negócio de Legendário. Isso aí é muito top. Teve, teve outro que eu vi lá que não foi aqui no Ceará, mas era legendário no Brasil, né? E o cara perguntava qual era a religião, uma coisa assim, e o cara falava que um é católico, outro era evangélico. Cara, isso é perfeito. Aqui não é placa de igreja, cara. Tem muita gente que tem essa fascinação de coisas. Irmão, é o único objetivo, tá entendendo? É o único alvo. Vamos manter a paz e ser unido em qualquer situação, católico, evangélico. Meu irmão, se o objetivo é um só, vamos seguir em frente, cara. Vamos fazer o que é para fazer, seguir os preceitos dele e vamos seguindo em frente, né? Então é isso, meus irmãos. Agradecer aí mais uma vez, meu irmão Ricardo. A palavra de hoje foi maravilhosa. Agradecer a vocês aí pela companhia, pelo papo de ontem também, que foi muito top. E se Deus quiser aí, vamos para esses legendários aí, né? Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom domingo aí para nós, né? Deus nos abençoe, né? Amém. Valeu. Jonathan, interessante também, assim, é que tem o Veredas, né? O Veredas, ele trabalha muito essa questão assim, de laço, de paternidade, né? Vai ter o Veredas agora, aqui em Fortaleza, em março, agora, começo de março, que é a Abençoando Gerações, né? Que é o primeiro da linha da... Não tem a sequência, não, você pode fazer alternadamente, mas geralmente a Abençoando Gerações é o primeiro, né? Tanto que é o primeiro do ano.
Eles são 4 módulos, né, feitos durante o ano, né? De 3 em 3 meses tem um módulo do Veredas. E achei, às vezes, quando né, tem essa questão de ser adotado, o pai, isso gera muita rejeição na gente, né? E eu, como eu também fui adotado, né, também eu tive isso, e assim, muitas coisas eu curei lá no Veredas, sabe? O Veredas, assim, foi uma ferramenta fantástica na minha vida, né? Eu acho assim, eu sou fã da UDF porque os cursos da UDF são tremendos. E fazer um curso ao meu máximo, né? Se você puder oportunidade, às vezes a UDF oferece o curso online, se você puder um dia também, se não tiver em Juazeiro, né, na igreja, você tentar fazer ele online, viu? Tá certo? Ele é muito importante na nossa caminhada. Tem o Fernando aqui, que o Fernando assim, já fez praticamente tudo na Eu, igreja, né? O Fernando já foi lá pro Wayfall, a gente foi junto lá para Curitiba. São 15 dias que a gente fica lá, né? Lá na Jocum, lá de Almirante Tamandaré. Fernando foi também lá para Minas Gerais, né? Qual é o nome, Fernando? Aquele. Tu foi o primeiro? Moriá, Moriá. Quando o Fernando chegou Moriá, ali assim, na Estância Paraíso, transformado. Minas Gerais. Excepcional. Então, Não falando de nada na minha vida, fora de série. a gente tem que buscar, né? Assim, isso aí ajuda muito a é, nossa transformação. Se você não buscar, se você não estudar, se você não buscar estar convivendo com pessoas que tragam mensagem, né? Para edificar, fica mais difícil, né? Quando você tem esse movimento, você se movimenta em relação a isso, as coisas vão andando, né, com mais fluidez. isso. Me mantenha informado aí, sabe, Tá certo, pessoal, eu vou vocês mandar. aí, Uhum. porque, porque a gente quando a gente não tem um acompanhamento de um pai, a gente tem até dificuldade de ser pai, sabe? É verdade. Até o E Pai, nosso Pai do céu, né? eu nossa, assim, às vezes eu fico triste, assim, por em certas situações que a gente não tá tão bem, não sei o que é uma coisa que, não sei se é genética, não sei o que é, acho que é essa questão de rejeição mesmo, a gente tem até a dificuldade de transmitir um amor por filho da gente, mas a gente sempre procura é, se fortalecer, porque as crianças não têm nada a ver, né? E Exatamente. se eu contar o meu testemunho aqui, a gente vai passar mais 2 horas aqui, mas a gente vai contando aos poucos, devagarzinho, né? E a gente procura sempre pedir sabedoria a Deus para orientar os filhos da gente, para ser um bom líder de família, porque não é fácil, sabe? Você já não teve acompanhamento de pai, aí tem aquela dificuldade de saber direitinho. É por isso que eu estou falando que hoje em dia eu aprendi muita coisa assim na base da garra mesmo, assim, porque eu saí de casa cedo demais. Eu fui pai com 16 anos de idade. Eita Deus. Isso não é idade de ser pai, não, minha gente. A gente não tem nem cabeça, você tá entendendo? Aí como eu falei outras vezes, né, eu tive muito problema com questão de adultério. Aí deixava uma mulher, a mulher ficava com a criança, aí não tinha acompanhamento do pai. Nossa, é bem complicado, sabe? Só que Deus sabe Mas do você meu pode coração e eu retificar procuro aí sua sempre. vida, Não, com certeza. viu? E Assim, eu procuro você tem homens que você sempre pode estar falar, né, aqui no grupo, buscar ajuda, entendeu? E você falar comigo, tem o sim, Fernando sim, aí, tem o Daniel, tem o Machado. com Então, assim, a gente sempre certeza. está disposto a lhe ajudar, a lhe orientar, entendeu? No que for possível, né? Hoje tem muitos vídeos bons também no YouTube, né? É, Procura aí do Cote, né, lá do sempre EFOL, acompanho. Pastor Cote, que ele fala muito sobre essa parte da rejeição. Então, de repente, você escutando os vídeos do Pastor Cote, ele já fale ao seu coração, sabe? Depois eu vou buscar uns vídeos dele Tá. aqui para te passar, viu? Tá certo? Tá? Manda para mim lá, vai ser bem bacana mesmo. Eu gosto de consumir esse conteúdo, tudo que vem relacionado assim a crescimento pessoal, principalmente assim coisas relacionadas com Deus. Para mim, eu tô dentro, sabe? Amém, amém. Eu passo por uns problemas assim, uns problemas financeiros, assim, umas batalhas espirituais que eu venho passando aqui, que é uma coisa que às vezes você fica sem entender o que está acontecendo, mas eu sei que é batalha espiritual, mas em nome de Jesus eu vou vencer isso daí. Aí Amém. às vezes evita da gente, tipo, um movimento do legendário desse, ele tem custos, né, e tal, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, eu quero participar de um movimento desse,
Eu quero participar de outras coisas, de cursos, essas coisas que você até comentou aí, tudo, mas a gente fica com aquele aperto financeiro tão grande que evita da gente ter acesso a esse tipo de coisas que vai engrandecer a gente, né? Mas, enfim, a gente vai batalhando, a gente vai pedindo a Deus, né? Que Deus ajude a gente para a gente conseguir sempre buscar Ele, sempre. É isso mesmo. Obrigado aí, viu? Amém, amém. Ok, Deus te abençoe, Jonathan. Estamos aqui, meu irmão, Amém. viu? Eu vou te passar Amém. alguns vídeos para tu assistir lá no teu privado, tá certo? Assisto, sim, com certeza. Obrigado, viu? Tá joia, irmão. Deus abençoe. Mais alguém aí vai dar a palavra aqui? Daniel ali, tá sorrindo. Daniel também foi uma pessoa que foi transformada aí no Veredas. Eu estava na mesma sala dele. Eu estou sorrindo porque é tão bom, né? Você, É, de uma conversa tão despretensiosa, trazer aí uma revelação, né, de Deus aí através do pastor Ricardo, que estava ali só assistindo, né, só se guardando ali em oração até chegar o momento. E isso daí também mostra que nós não temos que ficar cavando as oportunidades. Nós temos que estar na posição, em oração e realmente nos colocando à disposição. Ontem, na hora que você me mandou, era meia-noite, já mais ou menos meia-noite e 23, eu lembro. Eu já estava dormindo, Paulinho. Eu acordei, quem é que está me mandando uma hora dessa mensagem? Aí, a hora que eu vi, eu falei, glória a Deus. Aí eu voltei a dormir feliz, entendeu? E aí... Mas a minha felicidade é exatamente isso, é ver que nós estamos sendo transformados e é um afiando o outro, né? Ferro afiando ferro, né? Uma história, a minha história, a história aí do Jonathan, do próprio pastor Ricardo, Fernanda, tua, Machado, todo mundo tem algo para contar. Se a gente for parar para ouvir a história de cada um, você vai ver que tem uma história de superação. Então, o que mais impressiona é que ninguém aqui é especial. Todos nós temos as mesmas lutas em áreas diferentes. E aí um é vencendo uma coisa, outro é vencendo outra. E foi legal que o pastor Ricardo falou da questão das drogas e tudo. E a minha era na área sexual, cara. Eu conversando com a minha esposa, entendeu? Eu conversando com a minha esposa. É outra área também que ficava assim, que era como se fosse uma droga, era o achar que as pessoas tinham que me dar as coisas, entendeu? Pedir dinheiro emprestado, era uma droga, aquilo ali era péssimo, mas dava aquela adrenalina. E são áreas que a gente tem que colocar em perspectiva e ser rápido, porque não adianta a gente ficar aguardando. Pô, foram 24 anos a minha esposa sofrendo, cara. Entendeu? 24 anos de sofrimento. Por quê? Simplesmente que eu não tinha pessoas que eu pudesse abrir, como eu estou tendo a oportunidade agora. Entendeu? E Daniel? Esse ambiente, só para complementar, esse ambiente do Homens 365, a gente só está vendo algumas pessoas testemunhar, mas se você for fazer um censo, como o Juventus gosta de falar, um censo, você vai ver o tanto de pessoas que estão sendo impactadas. Então, o que nós temos que fazer? Trazer mais pessoas. Trazer mais pessoas. Também. Trazer mais pessoas. E que mais me chama a atenção, que até o Jonathan pontuou, e é verdade, no movimento Legendários não tem placa de igreja. O Homens 365 não tem placa de igreja. Ou seja, somos todos um só corpo. Todos um só corpo. E a palavra de Deus, ela fala que uns vão regar, uns vão plantar, outros vão regar, e outros vão o quê? Colher. Então, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Às vezes, a gente está plantando, trazendo uma pessoa para cá, aí ela vai e se identifica com o pastor Ricardo, e aí ela começa a ser cuidada pelo pastor Ricardo. E aí ela começa a ter uma amizade com o Fernando. E aí o Fernando vai colhendo os frutos daquela bênção que aconteceu na vida da pessoa. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós temos que lançar nossa semente. Né? Tem uma passagem que está lá em Provérbios que diz que a gente tem que lançar o pão sobre as águas. E o pão na água, ele vai o quê? Dissolver e você vai multiplicar. É assim que nós temos que fazer na nossa vida. Simples, rápido e objetivo.
Era isso. Amém. Amém. E ontem eu estava num evento, né? Que também eu trabalho com fotografia com minha esposa e estava nos 15 anos. E aí, quando ela falando com a pastora Fabiana, e eu lá no. Eita, então vai lá, fotografa lá que eu vou resolver essa parada aqui. Mas imediatamente, o pastor Ricardo abriu lá, disse, não, cara, eu estou aqui disponível para dar essa palavra, né? E aí eu fui dormir hoje, era às 3 da manhã, né? Que eu chego aqui, tenho que baixar as fotos e colocar lá no Lightroom para baixar, fazer a realização para de manhã já tá para visualizar, né? E aí o teu despertador, aí tocou 5h20, aí eu acordei, aí minha esposa, ei, rapaz, acorda logo, senão tu vai dormir de novo. Aí é benção, né, cara? Assim, e assim, eu faço tudo para não perder, né? Dificilmente eu perco. Igual eu, desde o dia 14 de dezembro, quando eu entrei, eu acho que eu perdi umas 3 vezes, né? Mas esse ano eu estou em todas aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. Só uma ressalva. E quando eu, Tava no culto eu chego do plantão, passo uma noite no plantão, aí eu assisto quando eu venho no caminho, né? Aí você vê, uma noite eu trabalho, a outra eu durmo, né? Aí podendo dormir Uhum. mais um pouquinho, eu digo, não, tem um compromisso cedo, vamos acordar. Glória a Deus, glória a Deus. Pois é. Ontem eu tava no culto, Hum. na hora que você falou comigo. Tava acabando o culto lá na igreja. Ontem foi culto de jovens lá na igreja, né? E aí ontem eu dei a missão lá para os jovens lá fazerem lá o culto. Aí quando você mandou uma mensagem, eu disse, rapaz, quem é esse telefone aqui? E, geralmente eu não respondo, tá? Se Aham. não tiver na minha agenda, é difícil eu responder, né? Aí quando eu vi que tinha lá o seu nome, né? Aí eu disse, rapaz, será que o povo vai me chamar pra me dar uma palavra? Eu imaginei já, tá? Quando você falou, eu disse, rapaz, eu acho que o povo vai me chamar pra dar uma palavra. Eu disse, amém. 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 Então, é benção. Falando do mover que tá acontecendo aqui, da oração, né, eu trouxe isso antes dessa oração aqui na igreja, a gente está em 90 dias fazendo o mesmo formato, 90 dias de 5h30 às 6 da manhã. 5h30 às 6 da manhã, online, oração todos os dias. E aí eu disse, tem que ser até às 6, porque eu não posso perder o treino assim, tá, pessoal? Não Amém. pode falhar. É de 5h30 em ponto até às 6h30. Aí eu que conduzo com o pessoal, né, com os líderes lá da igreja, mas eu tenho que estar, porque assim, o exemplo ele está aqui. Eu tenho que estar, eu sou pastor, mas eu também tenho que dar exemplo, né? Tenho que ter o respaldo para falar para eles. Eu tenho que estar como o Juvencio que idealizou, que poderia muito bem ter idealizado aqui o movimento e dizer assim, não, hoje, Fernando, faz aí que eu vou dormir um pouquinho hoje. Não vou estar, não. Como Daniel, hoje tu conduz aí. Não, eu estou aqui todo dia. Ontem ele não estava, mas por um propósito, né? Ele estava lá na montanha. Mas hoje ele estava aqui, entendeu? Então, Glória a assim, Deus. o testemunho, né? O exemplo, né? O exemplo ele motiva as pessoas e traz respaldo para aquilo que você está executando, né? Mas é isso, irmãos. Isso me inspirou a fazer os 90 dias, tá? 90 dias lá na igreja. Inclusive, Amém. agora em março, tá? Em março eu vou fazer um convite para os irmãos, tá? Em março a gente vai fazer. A gente é uma criança ainda, faltando 3 anos de idade, né? De igreja, né? Fazer um convite aí para os irmãos, se puderem, no aniversário aí sábado, tá? Porque no domingo todos têm encontro nas suas igrejas. Vai ser sábado e domingo, serão 2 dias de festa. Se os Quais irmãos dias? puderem, vou fazer o convite lá no grupo. Dia 14 e 15 Pronto. de março. 14 e Tá? 15. Eu faço lá no grupo o convite, tá? Não, tá certo. Só para Tiver saber aí, aqui será a bom pra vocês data. virem, tá bom? E onde é a igreja, pastor? Tá É o aqui bairro que você falou? no João 23. João João 23. 23. João 23 é ali lá do PC, é? Do lado aqui do Parque dos Lá do PC, Campeonatos. né? Aqui de Vitória. É. Aí, Fernando. Lá do Parque dos Ai, Campeonatos. ai. Desculpa aí, tá, irmãos? Verdade. Eu revelei aqui. Eu não, Tá bem, lá mamão. na igreja, eu não falo do time que eu torço, tá? Eu não gosto de falar. Porque Ai. se eu falar, os irmãos vão fechar o coração pra mensagem, né? Eu disse, rapaz, É não vou falar não, que aí verdade. quando chegar lá eu falar que o time. Eu tô... Aí o irmão disse assim, esse pastor aí tá doido, mano? Quer saber lá desse pastor? O cara é torcedor do Fortaleza, torcedor do Ceará. Esse pessoal torce ferroviário. O pessoal pergunta, qual time seu torce? Aí às vezes eu disse assim, ferrinho, eu disse, ferrinho não. Quem é ferroviário não gosta de chamar de ferrinho, não, é ferrão, viu? É ferroviário.
Tubarão da É muito Barra. tremendo. Mas é isso. Tubarão da Barra. É aqui no João 3, meu irmão. Aqui pertinho do Norte Shopping Jockey. Aqui pertinho. Pronto, se der certo aí, nós vamos aí para visitar nesse dia do aniversário aí, nesses dias aí. Eu vou convidar. Eu também sou legendário, tá? Eu Aham. vou chamar a minha família também. Para ir todo mundo se puder ir fardado, bonitão. Eu ainda não sou não, mas vou subir a montanha ainda, viu? Vai sim, viu? Tora por Vou você, sim. desde que eu Em nome de sou ela, Jesus. tá? Ora aí, paixão em mim, viu? Eu não fui ano passado que eu me operei de uma hernia de disco, né? E o meu médico me deu 1 ano, né? Eu não podia fazer esforço e tudo mais, mas graças a Deus eu estou totalmente recuperado na minha cirurgia e aí esse ano eu já estou Meu top liberado. foi meu top foi o 1151. Alguém aqui? 1151. Sei, aí eu. Acho que Fernando é que sabe. tem alguém aqui? 1151. Qual é o teu, Fernando? O meu é o 975, porque o meu foi em Brasília. Eu e o Falcãozinho subimos em Brasília, 975. O meu foi Que eu achei mais 208. bacana aí. Que eu achei mais Foi bacana aí do aonde? Foi aonde, Fernando é Daniel? que. O meu foi 208. Eu acho que deve ter sido um depois do teu. Foi depois do meu. Depois do meu. O bom do Fernando aí que não Fala, só ele foi, né? Mas foi a família toda, ele e os 2 filhos, né? E tinha o Dudu, que era o mais novo, que era assim, que o Fernando tinha mais dificuldade e tudo mais, e o Dudu foi e realmente voltou transformado, né? Assim, é muito Foi lindo, assim, quando você vê a história assim, do Fernando com os filhos, a transformação que foi na casa dele, né? A partir do movimento dele se posicionar, né? Aí eu acho que ele ficava cobrando dos meninos, né? E a partir do momento que ele começou a ter atitude de mudar, né? De buscar o Senhor, o mundo espiritual vai girando, né? E aí, é exatamente aquilo que o senhor falou, né? Não é aquilo que a gente fala, né? São nossos gestos, nossas atitudes, né? Isso é tremendo, né? E eu vejo hoje ele com a Carolzinha, que a Carolzinha é mais difícil, né? Hoje é a Carol, né? A luta dele hoje é para. Aí ele vai lá mostrar, apresentar, né? Lá o. Aí, não, isso eu já assisti, né? Que ele quer sair, né? Mas é isso mesmo, Fernando, é insistir. Eu digo isso porque minha filha, né? Eu fui morar em Brasília. E minha esposa, assim, não, assim, ela tinha que ir pro culto, achava ruim, deixava na escola e ia chorando, sabe? A minha esposa deixava, que na época na igreja de Batista Central, aí ela tinha um murozinho assim, você deixava sua filha, e ela ficava com aquele coração ainda chorando, queria ficar, ela depois ela estava olhando lá, depois ela estava sentada no colo da tia, brincando, e voltava totalmente diferente, né? E aí a minha filha falou, que no pastor exatamente falou isso lá em Brasília, ela se lembrou da minha esposa, né? E agradeceu a ela por isso, né? Porque mesmo quando ela não tinha vontade de ir para a igreja, ela forçava, ela obrigava ela a ir, né? Não, você mora comigo, você vai comigo, entendeu? E glória a Deus, isso aqui na minha casa, glória a Deus. Ontem, viu, Paulinho? Ah, E os legendários aqui, pastor Ricardo, Daniel. Ontem eu armei a minha barraca na sala, Daniel. E chamei a neta para brincar comigo dentro da barraca. eita, Eu levei a Deus. Ô netinha para vontade, dentro da hein, Fernando? barraca. Ô vontade de estar lá. Ontem eu vi os Não é? vídeos, cara, e eu e a minha esposa. Minha esposa, eu não tenho rede social. Aí ela me deu o celular dela e falou: olha aí os vídeos. Cara, e eu falando para ela, cara, que vontade de estar lá, meu irmão. Que vontade de estar lá com os meus irmãos ali servindo, mas eu tô aqui, tô bem. Pô, ontem a gente assistiu um filme. Aí ela deitada aqui comigo no sofá, no meu peito. Cara, não tem, eu digo para vocês, não tem coisa melhor. Ontem na sexta-feira assisti um filme com a minha filha mais nova, entendeu? A questão da matrícula da minha filha na faculdade também. Meu filho, na hora que ele soube ontem de manhã, mas, cara, ficou feliz demais, começou assim, a comemorar, ou seja, valeu. Não tem, eu estou no Legendários, eu digo, eu vou lá na hora de recepcionar todo mundo, mas, cara, para mim, eu continuei em oração. Ei, Fernandinho, nós temos uma vantagem, né? Nós somos da intercessão, então a gente continua no Legendário. Nós fomos lá deixar, nós vamos lá agora recepcionar. Então, é isso. Né? E a minha montanha, como eu disse, a minha montanha era daqui, da minha família, é a montanha da economia. Então, tá tudo aqui. Glória a Deus por isso. Eita, Fernandinho, mas legal demais, né, cara? Você montou aí a barraca com a tua, né? Cara, é bom demais.
demais, cara. É bom demais. Eu vou botar uma foto depois lá no grupo, lá para vocês verem lá a brincadeira lá, cara. Muito legal, muito legal. E ontem minha esposa, Beth, ontem nós passamos o dia fazendo umas mudanças aqui em casa, cara. De mudanças, botando uma posição de umas prateleiras de vidro, botando um negócio na parede, fazendo uma faxina e tal, não sei o quê. Aí ontem ela disse assim, você não subiu a montanha lá, mas subiu aqui, né? Assim, o que é mais forte? O que é que cansa mais? A montanha aqui ou a montanha de lá? Aí eu disse, meu amor, eu vou mudar a sua pergunta, sabe? Vou dizer assim para você, o que é mais prazeroso? É a montanha daqui ou a montanha de lá? Sabe? Porque a de lá, ela cansa mais. Porque você está achando, porque eu estou em faxina aqui desde 9 horas da manhã, você está achando que isso aqui cansa mais do que lá? Não é não, mas não é mesmo. Sabe? Agora, assim, o que é que me dá mais prazer? As duas. Porque as duas eu estou fazendo aqui com o coração aqui, assim, de gratidão. Eu estou servindo aqui, minha esposa. Quando eu estou ajeitando aqui a casa para ver o brilho no teu olhar, eu estou servindo a Deus, sabe? É uma forma de servir também, sabe? Então, assim, eu não servi os meus irmãos lá na montanha, eu não servi a Deus, eu não estou lá servindo a um, estou servindo a Deus para os homens, mas é servindo a Deus com um propósito dos homens, né? Então, assim, quando eu passo o dia como ontem, em faxina aqui na minha casa, cara, e ver minha esposa assim feliz porque eu estou fazendo as mudanças que ela pediu para fazer. Fernando, eu quero essa prateleira mais para cá, porque o micro-ondas vai subir, o não sei o que vem para cá, isso aqui vão. E eu faço. Eu faço com amor do mesmo jeito, faço servindo ao Senhor do mesmo jeito, dando o meu melhor do mesmo jeito. Assim, eu disse, Beth, tinha um propósito, Beth, eu não subi lá. Eu quero estar aqui com você. Assim, eu estou triste porque eu não subi? Tô não. Ou não, eu tô na vibe do Daniel aí, cara. Eu tô na vibe do Daniel, sabe? A gente não subiu, eu queria subir, Daniel queria subir, sabe? Mas não foi possível porque tinha outro propósito pra gente, que era dar atenção à nossa família. Era isso, era dar atenção à família. Foi assim, extraordinário, cara. Primeira vez que eu armei a barraca pra neta, cara. Muito Meu massa. vovô é legendário. Ela tem uma camisa, minha neta tem uma camisa, e o pastor Ricardo, Jonathan, Geraldo, e assim, meu pai, meu avô e meu tio são legendários. Eu tô falando, Legal. eu tô, eu tô falando de uma neta de 1 Moral, ano e hein? 1 mês, tá? Eu tô falando de uma neta de 1 ano e 1 mês. Quero ver essa foto aí, Fernando. Eu vou mandar, Nossa, cara, neto. eu vou mandar. Foi muito legal, cara, foi muito bacana. Ó. Glória a Deus. Pois é, hoje, desejar um Paulinho, domingo aí bom tem pra... um irmão aqui, ó, tem um irmão aqui de Hum, óculos que ele tá doido para falar, cara. Eu olho para ele, ele tá doido para falar, o Geraldo. Pois olha aí, diga aí, geral. Geraldo. Você foi citado. Vamos, né, Tobias. É, Não, tranquilo, pô. Só acompanhando. benção, geral. Benção, benção demais. Geraldo Isso é é muito legendário, importante. Geraldo? Não, eu Você nunca fui você é no legendário? Legendário. Não, não. Sou do Legendário, não. Na verdade, eu sirvo na Videira Sul e recebi o convite, foi até do Tobias, e participar aqui dos Homens 365. Foi até no dia 18 de dezembro. Aí, desde que comecei assim, tranquilo, sem nenhuma pretensão, né? Só assistindo. Agora eu acordo todo dia 5h30, sem despertar. Deus É me chama para nóis. estar com você. Tem me feito bem estar aqui, receber a palavra, receber o ensinamento e tentando, como todos, colocar em prática no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. Não é fácil, né? São várias coisas que nós temos que mudar, mas estamos na caminhada. Amém. Glória a Deus. Seremos Mas legendários, né, Geraldo? E nós, eu também, viu? Nós três aqui. Isso mesmo. Hoje quem tá lá, tem algumas pessoas. era resistente, era o pastor Rondinelli, tá lá, subiu a montanha.
Foi. Eu acho que o Tobias também era resistente, né? A gente faz o GC junto, né? Crescimento junto. E tem algumas pessoas do GC que a gente participa que estão lá. Eu conheço 2 pessoas que estão lá. E, assim, o Tobias acho que também tinha a mesma dificuldade, né? Achava que não era para ele. Hoje ele fala que é muito bom, recomenda. Algumas pessoas se programaram para ir, eu vou me programar para ir no próximo. Se Deus quiser. Tem dois colegas meus lá também servindo lá. O pessoal que participa da igreja aqui tá servindo lá. Glória a Deus, glória a Deus. Top. Ei, Paul, para não deixar Oi. passar, se o meu chefe de família tiver aí, o meu chefe de família, ele está aqui, é o Cleilson. Não sei se ele está só aqui online ou se ele está ouvindo. Se ele vai entrar para dar uma palavrinha. Olha aí, Cara, Cleilson. fantástico, mano, fantástico. Cleilson Bora, Cavalcante. Bill. Aí, ó, tá Bora, ouvindo, ó, tá ouvindo, ó. O Cleilson, Pois abre o microfone, ela homem. vai pra ir sede, tá? Ó, abra esse microfone aí, meu chefe. Meu irmãozão, viu? Bora, Bill. Microfone, Bill. Ele disse que está ouvindo, mas eu não sei se ele não está podendo falar. Ó. Ele disse aqui, escreveu, estou ouvindo. Isso é meu irmãozão, a gente subiu junto, top, tá? A gente subiu juntos. Foi, né? A gente subiu juntos. Show. Ele foi meu chefe de família no top 208. Quando como eu falei, ele era da Efraim Sede, né? Que lá a gente ficou muito tempo juntos, né? Ele é um dos líderes lá na sede, lá com o apóstolo Rusto. E aí quando eu fui, ele ficou lá na sede, eu vim aqui junto dele, ele ficou lá na sede, mas tem um carinho também muito grande aí pelo seu chefe de família, viu? É o irmãozão que eu tenho um carinho muito grande também. Ó, Bill, bora, Bill. Tá se preparando? Fala, Bill. Esqueci muito de aparecer. Mas muito bom esse nosso horário aqui da resenha, né? A gente abre o coração, a gente fala. Microfone, Bill. Microfone, abre o Cleilson, microfone. Glória a Deus. Que benção. Estava aqui ouvindo, né, sendo ministrado aqui pelo pastorzão aí. Pastor Ricardo, né, uma bênção aí para nossas vidas, né? O testemunho dele é muito impactante, é muito forte, que eu não consigo nem escutar, começo logo a chorar, viu? Tô igual o Juvencio. É. Eu já ia mandar uma mensagem para ele, eu disse assim, rapaz, tu fez o Juvencio chorar, viu? Tu mandou para minha mensagem, foi? Eu ia mandar, já estava esperando acabar para mandar a mensagem para ti. É um testemunho muito forte, né? Que hoje em dia muitas pessoas estão nessa situação, né? Que acham que não tem mais jeito, que acham que não tem mais solução, que acham que a própria família não acredita mais, né? E o pastor Ricardo precisou ter um encontro verdadeiramente com Deus, né? E nesse encontro, ele foi totalmente liberto, né? Foi curado, foi transformado. E hoje ele está aí como um servo de Deus, né? Um pastorzão tremendo, seu ministério aí, ganhando muitas vidas para Jesus, alcançando muitas pessoas. E hoje, né, é um grande pescador aí, né, de almas, né? E tem um testemunho tremendo, meu irmão, que está alcançando muitas pessoas. E eu creio que esse projeto, né, que ele está fazendo, esse propósito que Deus colocou na mão deles vai ser muito abençoado para alcançar muitas vidas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, fui muito ministrado através da vida dele, né? Acompanho muito, a gente está um pouco distante, né, que eu sou da sede, ele é de outra igreja, mas a gente está junto direto, conversando, trocando ideias, né? Nós estamos unidos no mesmo espírito, meu irmão. Você mora no meu coração, você e sua família são bênção demais para nós, tá? Você sabe disso. Isso é precioso. É isso mesmo. E o Daniel aí é o meu sub, né? O meu sub. Eu sou o sub do sub. Na realidade, o sub é o Rogério. Eu era o elo de ligação entre todo mundo ali. E continuo. Glória a Deus.
Não, mas é sério. Muitas vezes a gente fala assim, a gente está subindo a montanha e a gente lembra de pessoas, né? E eu lembro demais de você ali como chefe de família, ali todo momento, toda oração, as palavras de sabedoria. Meu, o top é espiritual. Quem ainda não subiu a montanha, olha, crie uma expectativa alta do que o Espírito Santo, do que Deus vai fazer na vida de vocês. Porque, olha, eu vou falar, setembro de 2025, nós estamos falando de quantos meses aqui atrás. O que eu cresci de lá para cá, a minha esposa, os meus filhos, os próprios testemunhos que tem acontecido aqui no Homens 365 foi fruto de toda a mudança que aconteceu na minha vida quando eu decidi abrir mão da minha vida, da minha vontade, para subir a montanha. Então, e detalhe, eu fui sem expectativa nenhuma, eu não busquei saber, eu não olhei para nada, eu não ouvi. Tiveram até pessoas que subiram e queriam me auxiliar para falar e não falaram, o Espírito Santo não deixou, entendeu? Então, o que acontece? Eu fui totalmente sem expectativa. Cheguei lá, meu amigo, foi cruel. Mas quando o Espírito Santo pegou, irmão, eu tô vivendo cada uma das montanhas, assim, do 208 eu fui direto para 306 e vivi ali a 306, da 306 vim para 307, estou descendo hoje com todo mundo ali a 307 e vou para a próxima, que eu acho que é 1532. Rapaz, de 1307 para 1532, teve muita montanha que subiu, viu, meu amigo? Teve muita montanha, viu? Daniel, que horas chega? Que horas chega o pessoal lá na Meio-dia. Meio-dia. Em Fortaleza, né? Meio-dia. Nascendo em Fortaleza. Meio-dia. Ótimo. Vai ser muito top, cara. Muito top. Eu vou lá. Vou lá. Vai. Terminar que eu vou dar uma dormida, né? Eu vou acompanhar aqui precisar sair. Eu também. Vamos sair, né? Eu também. Tá bem, viu? Deus abençoe vocês. Um bom Ei, domingo. já tá uma gravação de 2 horas aí, Fernando. Eu acho que mandar o Edmo dar uma cortada lá no final. Não. Deixa tudo. Deixa tudo. Deixa tudo. Você sabia? Você sabia eu não que sei quem está gravando, viu, gente? Não sou eu que estou gravando. Eu gravei não, aqui o Juvencio. Então, eu gravei a tela. Por precaução, eu estava gravando a tela. Por precaução, eu estava gravando a tela. Tá certíssimo. Ainda bem que você não se esqueceu, porque o Juvencio gravou, né? Como ele teve que sair, ele ficou gravando. Gente, quando eu falto, viu, gente? Quando eu falto, o Juvencio até brincou, né? Quando eu falto, a esposa, ela disse assim, meu filho, eu acordo e você não está ao meu lado. Eu queria voltar a acordar você estando ao meu lado alguns dias na semana. Eu disse, meu filho, pode deixar, mensagem recebida. Então, quando eu não venho, é porque eu estou ao lado da esposa, que é o que eu vou fazer agora. Como ela não acordou ainda, que é final de semana, porque durante a semana ela acorda 6h10, 6h15 da manhã no máximo, de se ajeitar para ir trabalhar. E é um tempinho que a gente sempre bate um papozinho ali. Quando ela acorda, a gente ainda conversa ainda uns 10, 15 minutos ali, batendo papo, conversando, orando. Gente, bom domingo para vocês. Bom domingo. Meio-dia eu tô por lá também, viu, Daniel? Meio-dia eu tô por lá também. Aguardar Estaremos lá. Pode fazer lá, Paulinho. Eu me sinto um legendário. Amém. Amém, Paulinho. Eu vou acompanhar. Vou acompanhar aqui pelo Instagram, aqui. Um monte de stories. Amém. Valeu, Cleilson. Um abraço, Cleilson. Até mais, Geraldo. Até mais, gente. Foi bom demais, viu? Valeu, Cleilson. Valeu, meu chefe. Valeu, Deus abençoe. Valeu, Dadan. Valeu. Valeu, Machado, Geraldo. Deus abençoe. Do Machado. Abração, Machado. Valeu, Machado tá no top lá. Valeu, Jonathan. Deus abençoe.